Ó Deus, te agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos concedido, Jesus. Para junto te agradecer, Jesus, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Por esse segundo dia da semana, meu Deus, que passamos em paz, Senhor. Por tudo que o Senhor tem feito e que ainda vai fazer. Pela minha mãe, Senhor, por todos os meus irmãos. Enfim, Jesus, por todo esse grupo, família de Deus. Jesus, por todo, Jesus. Então, Pai, eu te agradeço porque creio, Senhor, no poder transformador da Tua palavra. Pai, nesta noite, Senhor, nos ajuda a compreender a Sua palavra. Dá-nos uma palavra, Senhor, segundo o Seu querer e a Sua vontade. Meu Pai, unge os nossos lábios, Senhor, nossos olhos. Ajuda-nos a santificarmos os nossos corpos, Jesus, para um dia estarmos diante de Ti. Meu Pai, dá mais uma noite na direção do Teu Espírito Santo. Que tudo o que venhamos a fazer seja para a honra e a glória do Teu nome. Amém. Vamos ver a palavra da nossa irmã Damaras. Ler aqui João 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão a mim. Irmão, Jesus, ele se coloca, ele e Deus, sendo a mesma pessoa. Jesus diz a Tomé, disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Jesus se coloca como uma porta de entrada para aqueles que querem ir morar no céu. Então precisamos estar atentos, porque todas as nossas ações e direção têm que parecer com Jesus. Mas eu quero ler aqui no livro do Êxodo a história de Moisés. A história começa aqui no capítulo 3, mas eu quero ler a partir do versículo 4, aquela história muito interessante. O encontro de Moisés na sarça ardente está no capítulo 3, a partir do primeiro do livro do Êxodo. Mas eu já vou pegar a partir do capítulo 4, apenas o versículo 2, que diz assim: E o Senhor disse, o que é isso na tua mão? E ele disse, uma vara. Pois bem, enquanto Deus, na sua infinita graça e misericórdia, levara Moisés já proposital para ser criado por uma filha de Faraó, como que fosse neto de Faraó. Moisés é o único homem da história da Bíblia que foi formado em todas as ciências dos egípcios. Uma das ciências mais avançadas da época, e até hoje não se sabe ao certo como eles sequer construíram aquelas pirâmides. Mesmo hoje, com toda a tecnologia que temos, seremos incapazes de construir uma pirâmide igual àquela. Pois bem, Moisés, aos 40 anos, sendo tudo propósito de Deus, aconteceu aquele incidente. Ele defende um filho de um dos israelitas e mata um egípcio que estava maltratando os israelitas. E depois de uma discussão com os filhos de Israel, um deles, ele relata que viu que Moisés matara o egípcio e enterrou na areia. E Moisés, para não morrer, foge para o deserto. E lá ele vem e casa com uma das filhas de Jetro. E ali Moisés passou 40 anos. Nós poderíamos dizer que Moisés estava no estágio. Moisés no Egito, ele foi preparado para, já falei isso várias vezes, foi preparado para ser um monarca. Moisés foi preparado no Egito para ser servido, para ter tudo nas mãos. Ele foi preparado para ser um dos sucessores ou um faraó no futuro. Mas ainda Moisés não estava preparado para o que Deus queria. Deus não queria que Moisés se tornasse um faraó, rei do Egito. Mas Deus queria que Moisés se tornasse um líder para tirar o povo do próprio Egito. E Moisés, irmãos, vai ali para o deserto. Depois de 40 anos de lapidação.
Moisés trazia todo um conhecimento acadêmico, com uma das maiores bagagens da época para um homem, mas Moisés não tinha a experiência pessoal com Deus. Moisés não tinha, mas Moisés tinha conhecimento de leis, Moisés tinha conhecimentos acadêmicos, mas Moisés não tinha conhecimento do deserto, por onde ele iria passar. E Deus leva Moisés para um estágio de 40 anos. Foi 40 anos de lapidação, 40 anos de experiência, 40 anos de estágio. Deus estava preparando Moisés. Moisés estava no lugar do meio de tudo. Deus agora leva Moisés para o deserto, para o meio do nada. Enquanto ele foi preparado, para ser líder, ou para ser um rei, Deus agora estava preparando ele apenas para ser um líder. Está lapidando ele, preparando, ensinando a ele a viver no meio da escassez e da dependência. Agora ele precisava ser dependente de Deus. Ele precisava ter a direção de Deus para tudo o que ele iria fazer. O contrário do Egito, que as facilidades eram imensas. E depois de 40 anos de lapidação, Deus agora encontra Moisés naquela visão da sarça ardente, que está no capítulo 3 do Êxodo, estou lendo o livro, versículo do capítulo 4. E Deus sabia que Moisés ali estava pronto. Moisés não sabia. E quando Deus diz a ele que vai enviar ele ao Egito, ele criou milhares, dezenas de obstáculos, dizendo à terra que não sabia falar. E alguém até chega a dizer que Moisés era gago. Besteira. Estevão diz que Moisés era poderoso na palavra. Moisés temia. Porque uma coisa é você não ter conhecimento do que é o seu monarca. Moisés fora preparado para ser um. Moisés sabia das dificuldades que enfrentaria no palácio de Faraó. Moisés estava olhando pelo lado humano, humanamente falando, ele ia se considerar um nada diante de um Faraó. Mas Deus estava mostrando para Moisés qual era a diferença. O Senhor diz a Moisés: o que é isso na tua mão? E ele diz para o Senhor: é uma vara. E trazendo para os nossos dias, irmãos, talvez Deus esteja te lapidando. Talvez Deus esteja preparando você para uma missão extraordinária. Mas talvez você esteja preocupado em ser igual a fulano. Eu queria ser um pregador igual a fulano. Eu queria ser um pregador igual a ciclano. Não, irmão. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele quer te usar na tua instrumentalidade. Deus não precisava de muito, Deus precisava só de uma vara para usar. O que é que tem, Moisés, nas tuas mãos? Uma vara, pois você vai vencer com esta vara. E o que é que tu tem nas tuas mãos? Você precisa vencer com os instrumentos que Deus te deu. As armas que Deus te deu. Moisés tinha uma vara. E é com esta vara que ele precisava. Por quê? Porque o deserto é, irmão, a maior escola de profeta. O deserto é a maior escola de profeta. Deus só leva ao deserto aqueles que estão preparados, que está preparando para levar o vale. Porque quando chega no vale, é a hora da vitória. Então, irmão, precisamos tomar cuidado, porque tudo que Deus precisa é de uma vara. É através dessa vara, a vara da sabedoria, a vara da humildade, a vara do conhecimento, da disciplina, a vara de tudo aquilo que Deus está te chamando. Não queira vencer o inimigo usando as armas de alguém. Deus quer que você vença usando as suas armas, a sua simplicidade, a sua oração, a sua fé. Use os instrumentos que Deus te deu e Jesus vai te dar a vitória. Não faça como Moisés, não questione Deus, mas Deus
quer usar você da forma que você é. Deus quer usar você com os instrumentos que Ele te deu. Não é as armas de alguém que vai servir para você, mas as armas que Deus tem te dado. Use a tua fé, que é a arma que Deus tem te dado.